Welcome, everyone. My name's Peter Stein. I'm senior programmer for Frameline, and I'm so delighted that you've had a chance to see Dry Wind, Vento Secco, and even more delighted that we're joined here for our post-film Q&A by two of the most important men who participated in the film and really made it happen. Welcome to Daniel Nolasco, the writer-director, and to Leandro Faria Lelo, who played Sandro. Daniel and Leandro, welcome. You're joining us from Brazil. Hi, thank you. Olá, obrigado. And I want to thank someone off screen who's helping us with translation today, Mateus Furlaneto. When Daniel and I are trying to speak to each other, he will be providing some translation behind the scenes. So Danielle, to you first, this is your story. I think of it as something like The Secret Life of Walter Mitty meets Tom of Finland. So tell us a little bit about what inspired you to tell the story of Sandro. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo pelo festival estar exibindo o filme, também por todo mundo que viu e também por esse espaço para a gente poder conversar sobre ele. Bom, eu estava fazendo uma pesquisa sobre algumas estéticas fetichistas e acabei pesquisando, vendo alguns filmes filmes pornográficos norte-americanos da década de 70, né? E aí eu encontrei uma foto estilo da Falcon, que eram dois boys numa lancha, e aí disso que surgiu a ideia de construir toda essa narrativa do Vento Seco. Na verdade, não começou pelo personagem principal, que inclusive é uma imagem que a gente reproduz bem fielmente no Vento Seco. First, I'd like to thank you, the festival, for inviting me and also to everyone who saw the movie. I started to do a aesthetic research on fetishes, porn movies from the 70s, American porn movies from the 70s. And I saw a still photo from a Falcon movie that were two boys in a boat. And so that was the first inspiration to write the story. And this image, we reproduced it in the movie. Só adendo, mas uma das grandes motivos para a gente ter fazer o Vento Seco é porque a gente queria falar muito das vivências LGBT que é no interior do Brasil, né? Porque eu sou da cidade de Catalão, que é onde se passa o filme, né? E não é muito recorrente dentro da filmografia brasileira filmes que retratam essas pessoas queers que vivem fora dos centros urbanos, né? Então, que também isso foi um motivo forte da gente levar o filme lá para Catalão e filmar lá. Another reason that inspired me to do the movie was because I come from a city called Catalão, which is in the countryside of Brazil. And usually, when we talk about LGBT, it's more focused on the big cities, on the cosmopolitan cities, but I want to bring it to the countryside and do a movie that tells a story about LGBT life in the countryside of Brazil. I'm glad that you mentioned the countryside setting, Danielle, because you've picked a really dreary kind of very dull setting, a fertilizer factory in a desolate town. And so I'm wondering, was Catalan that extreme? And did you ever work in an environment that really was like a company town? What inspired this very particular factory setting? Esses tem que produzir, Matheus. Então, ele disse que agradeceu que você trouxe a questão do campo, de gravar esse filme no campo, e aí ele menciona sobre a fábrica de fertilizantes. Se você trabalhou numa fábrica de fertilizantes, se isso estava na sua história, o que motivou a trazer essa história para o filme? Bom, eu nasci na região rural, né? A minha família toda é do campo, né? De uma região rural de Catalão que chama Paulistas, né? Então a minha família toda trabalhou no campo, né? E aí houve, com a chegada do negócio, uma migração para a cidade, né? Para a região urbana de Catalão.
mas a minha família ainda trabalhou muito ligada ao agronegócio, né? Então, a minha infância toda eu passei dentro desse cenário, assim. E a questão do agronegócio é uma coisa muito forte em Catalão, né? Basicamente é o, né, a principal fator econômico que movimenta a cidade, né? Então, acho que todo mundo que nasceu em Catalão, viveu em Catalão, esse cenário, essa questão do campo do agronegócio é bem cotidiano. Yes, I was born in that city, and my entire family used to work in the agribusiness. Before in that area at the beginning, most of the people were working in the agribusiness, and then before moving to work on the urban areas. But that comes from my own personal life, the story of my family, that they worked on that environment. So that's why it is portrayed and featured in the movie. And one more question for Danielle before I turn to Leandro. It's rare in a film, other than a pornographic film, to see fetishes so lovingly presented. And I want you to talk a little bit about the role of fetishes and what you think is important about them, because you obviously are celebrating them. And I'm curious to know what you think about the role of fetishes in our lives. Eu achei muito bonita a forma como você retrata o fetichismo no filme. Você celebra o fetichismo. Então, eu queria te perguntar qual a importância que você dá para o fetichismo na nossa vida. Eu acho que, de uma perspectiva histórica, né, eu acho que as estéticas fetichistas ela é muito importante para a gente entender vários movimentos, né, de pessoas que têm sexualidades existentes, né. E eu acho muito interessante, assim, como foi um grupo e uma comunidade que foi muito perseguido durante a pandemia da AIDS, né? E que agora eles estão se reorganizando num mundo que tem outras demandas, assim. Então, a parte do meu interesse é muito entender como que essas estéticas estão se dando no mundo contemporâneo, né? So, for me, it's very interesting by studying the historical perspective of the fetish aesthetics, especially during the HIV, when the AIDS was rising. The fetishist community, they were, the society was looking at them. They were kind of repressed. And now I want to take a look on that aesthetics in this contemporary world. Like there are other issues, like the HIV fighting is with PrEP is not as, how can I say that? It changed the way the society is dealing with that. So I want to put it in a perspective, in a contemporary perspective. E assim, eu também sou uma pessoa fetichista, né? Eu não sou leather, porque eu costumo brincar que eu não tenho condição financeira para ser um leather, mas eu sou muito fetichista, né? Eu me identifico muito também sexualmente com todas essas questões estéticas, assim. Eu acho que a gente tem uma mania, né, de separar muito a questão do sexo como se não fosse um ato de afeto também, né, um tipo de sentimento, né. Então, de certa forma, quando, né, essa questão da descoberta do Sandro, né, de todo esse universo fetichista, também é uma jornada dele também de uma descoberta do afeto, uma descoberta do amor, né. Então, tá muito ligada a esses sentimentos que, para mim, é muito forte, mas que normalmente as pessoas separam, né? Como se você fosse fetichista, você também não está ligado afetivamente, emocionalmente, de forma amorosa ou mais profunda com uma outra pessoa. So I'd also like to confess that I am a fetishist person. I'm not a leather because of economic reasons. I cannot afford the leather outfit, but I'd like to say that I am a fetishist. But also, what inspires me is because for me, fetishism is a kind of affection. People can show love and can love through fetishism. And the story Sandro through when he was discovering the fetishism, he was also dealing with his feelings of love and affection.
and I don't separate them. Well, that really comes through so much in the story and of the kind of the personality of Sandro. So I want to turn to Leandro Faria Lelo. First, congratulations on a wonderful performance. I'm curious to know what you found in the character of Sandro. It's not a difficult. It's rather it is a very difficult role to play, I would think, because you have to be quite restrained, but also you have these very powerful fantasy life. Tell us about what you found in the role of Sandro that you could relate to or understand. Ok. Assim como o Daniel, eu tenho bastante interesse também por esse universo fetichista. É um universo que me atrai na minha vida pessoal, né? É um universo que sempre me atraiu muito e me despertou interesse e tesão. Agora, a partir disso, né? Quer traduzir esse pedaço, Lucas? So, as Daniel, this fetishes universe also is something that I have attraction to. It's something that makes me horny in my real life. Mas além disso, né, construir um personagem que tem todas essas camadas, eu acho que foi a grande dificuldade desse trabalho, de como, apesar de toda a forma direta como a gente apresenta esse universo do fetiche, de como eu poderia, como ator, tentar trazer sutileza e até uma certa singeleza para esse personagem, para que ele não ficasse também tão uma coisa ou outra, né? Para conseguir misturar esses dois elementos, a sensibilidade dele e a sexualidade dele. Não que essas coisas sejam separadas, mas eu queria muito conseguir dar para esse lado sensível, extremamente humano e carente do Sandro, ao mesmo tempo que mostrar esse lado do interesse dele pelo sexo, pelo fetiche, e enfim. É isso. So for me, it was important when I was creating the character to have many layers. And for me, I wanted to show the fetishism is very much linked to sexuality, but I also wanted to put the sensibility, the feeling of that. For me, it was important to balance those two feelings and affections. Not only because usually when we talk about fetishism, we are seeing the sexual element of that, but I wanted to also give the same importance for the sensibility and the human side of this character. Well, the human side comes through really beautifully in your performance. And that said, there are a lot of really extreme and kind of graphic scenes in the film. Can you talk about the atmosphere that Danielle created on the set and between you and the other actors that made you feel comfortable to perform those scenes? Ok. Eu acho que antes até do set em si, esse ambiente começou a ser criado desde o primeiro contato entre mim e o Daniel e o Cássio, que é o produtor de elenco. Desde sempre, ele deixou muito claro qual seria o objetivo dele em como seriam mostradas essas cenas, qual seria o teor, né, dessas cenas. Então, desde o começo, a gente começou a conversar muito sobre isso. E, para mim, eu acho que a compreensão ajuda muito nesse relaxamento. Vou parar aqui para você traduzir, Matheus. Actually, it started since before we started shooting. Since the first meeting I had with Daniel and the producer, he was always telling us what was his goal, what he aims when he was with those scenes in the movie, what those scenes represented. So it was a process that we started with a lot of talking, a lot of this contact, even before we were on set shooting the movie. We really understood what was his idea, why those scenes were there. E, além disso, também, todo o processo de preparação para o filme, né, com todos os atores,
que os atores, os quais a gente não se conhecia. Então a gente teve um tempo para se conhecer, para construir uma afinidade, uma intimidade entre o elenco e especificamente durante a filmagem dessas cenas mais explícitas, né, de exposição, de maior exposição, os ambientes eram muito bem construídos, com uma equipe reduzida, com uma compreensão, como eu já disse, muito clara do que a gente queria mostrar naquela cena. Então, isso facilitou. E, obviamente, também, os parceiros de cena contribuem contribuíram para que isso fosse mais prazeroso, né, fazer cenas de sexo, porque eles são lindos. So we haven't met, the actors haven't met each other before. We just met when we were about to shoot the movie, but we have a time to get together, to get more intimate to one to another. So that was important. So by the time then we had to choose the graphic scenes, the set was with a reduced crew at the moment. The atmosphere was built for us to feel comfortable. We were confident on one another. And also the actors that were interacting with me, they were very handsome. So it was also easy for me to do those scenes. Well, it's very easy to look at as well, I have to say. Danielle, talk a little bit about how you approached those scenes. You clearly made your cast comfortable, but Leandro talked a little bit about how you went through the scripts carefully with them to say, here's what these scenes are going to mean. Talk a little bit about what kind of preparation you did with them. Assim como o Leandro disse, Daniel, e você falou que tinha essa preparação, que você passou para eles esse entendimento que cada cena representava. Então ele pediu para você falar um pouco que tipo de preparo que você realizou com os atores. Uhum. Bom, uma característica assim da forma como eu trabalho com os atores é que eu trabalho com muita referência, né? E isso é para todas as cenas, né? Mas especificamente para a cena de sexo, a gente reuniu, né, todo mundo que estaria envolvido na cena, né, os atores estariam envolvidos na cena. Aí eu falei as minhas ideias, mostrei algumas referências, assim, né, expliquei cada movimento que a gente ia fazer, perguntava para eles o que eles achavam, pedia sugestões para eles e a gente meio que ia chegando a um lugar aonde todo mundo estaria confortável para poder fazer a cena, né? Porque a cena de sexo, eu acho que para ela passar uma certa credibilidade, não acho que todas são assim, né? Mas a cena de sexo talvez seja mais perceptível. Para ela passar uma certa credibilidade, os atores têm que estar muito confortáveis no que eles estão fazendo, senão isso se torna perspectiva para o espectador e a cena não funciona, né? Então trabalha muito nesse negócio de mostrar as referências e nessas ideias de para onde a gente vai, o que a gente pode fazer, o que a gente não vai fazer, é uma conversa assim em conjunto. I always work with lots of references in every scene that I make in the movie. So for the sex scenes, I talk with all the actors and I show them my references. But at that moment, I also ask for their opinion. What were they thinking about? Because it's important for all of the actors to feel comfortable and have confidence when they are shooting a sex scene. Otherwise, it will be clear for the audience that the scene is not they don't feel this comfortable. So for me, was this talking and explanation, and when we got to the point that everybody was understanding and comfortable of what they were shooting, then we did the scenes. Tell us a little bit about your references, not just the porn references, but the visual references. I mean, there's Pink Narcissus and maybe early gay porn, Peter Jerome, experimental films like that. Did you tell us a little bit about what you were inspired to create or recreate with your amazing visual kind of feast that you give us? Matheus?
Ele pergunta sobre, para você detalhar um pouco mais as referências que você utiliza. Ele notou Pink Narcissus, Peter de Home, enfim, é um pouco para você detalhar um pouco melhor essas referências que você escolheu para retratar no filme. A gente tinha acho que eu falava que a gente tinha 3 grandes referências, né, no filme, né? A primeira é realmente os trabalhos do Puth e do Wal Parker, né, que são referências tão óbvias que elas estão escritas de algumas imagens do filme, assim, porque o filme tinha muito disso de ser uma certa homenagem, né, a um certo cinema erótico da década de 70, né? Acho que foi muito importante para o que se foi feito depois nesse sentido da representação do sexo gay, né? An important reference for me is Al Parker. So the movie it celebrates, is an homage from this kind of cinema, the erotic cinema from the 70s. So Al Parker is a very strong reference. E aí as outras referências que a gente tinha era muito ligado à questão das cores e da estética da direção de arte e principalmente dos figurinos, né? E aí vai desde, né, clássicos, né, filmes meio canônicos já, né, desse universo erótico gay, como o trabalho do Kenneth Anger, do Fassbinder e do Jean Genet, até coisas mais sutis de cineastas contemporâneos como o João Pedro Rodrigues e o Alain Gerundi. Assim, era mais ou menos as referências que a gente tinha, né? O Alain Gerundi, a gente usou muito a questão que ele trabalha com essa questão da floresta, né? O lugar da floresta como um encontro de sexo anônimo, então tinha essa referência muito forte. Another inspiration was colors. We worked with colors, especially on the costume design and the lighting design of the movie. So we had reference on the erotic movies and filmmakers like Fassbinder, like Jean Genet, and also from João Pedro Rodrigues and Alain Gerundi. So these movies that they show this anonymous sex on the in encounters of anonymous sex. So this was also other reference that I brought to the movie. E aí tem só complementar, desculpa. E aí tem uma outra referência que é muito forte assim pra gente, e assim, principalmente quem que é aqui do Brasil, que é a questão da cultura sertaneja, né? Existe uma presença muito forte de códigos da cultura sertaneja, né, tanto musical quanto visual, que é muito presente no interior de Goiás, né? Então que a gente meio que trouxe para dentro do filme também, assim. Que normalmente é uma cultura muito associada a comportamentos heterossexuais, né? Então, meio que a gente quis dar uma certa leitura queer para esses códigos da cultura sertaneja. And another thing that was the inspiration, because we were inspired by the country music of Brazilian that we call the sertanejo. So this country music is very much heterosexual, and we wanted to display it in a queer way, like a queer way of this heterosexual country music, this country that it's very common on Brazil. So that was also another inspiration that we brought to the movie. I love that you are queering the heteronormative cultures that we live in. Leandro, I want to turn to you to ask a little bit about one of the themes that comes through your performance and also the whole script, which is about the connection between masculinity and vulnerability, because you play a character who clearly is drawn to very masculine types and struggles with showing his own vulnerability and his own loneliness. And maybe you could talk a little bit about that in the culture, or at least in the character that you played. Ok. Então, eu, assim como o Daniel, eu sou de uma região também central e super sertaneja do Brasil. Então, esse comportamento esse comportamento de contenção e de se apoiar na masculinidade, né, de representar a masculinidade exteriormente e não mostrar esse lado vulnerável e sensível, isso para mim também
durante toda a minha criação, isso foi muito recorrente e muito comum. Deus? As Daniel, I also come from a countryside of Brazil, and this region, when we were growing up, this masculinity behavior was very strong on us. We were taught not to show our vulnerability and sensibility. Assim, quando eu me deparei com o personagem, não foi um reconhecimento, assim, mas foi fácil, não diria fácil, mas foi quase familiar compreender esse lugar do Sandro, em que as coisas do mundo exterior precisam ser controladas, precisam ser muito bem administradas, no sentido de como as pessoas vão ver, né? Vão me ver, no caso do personagem, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade de controlar a erupção de sentimentos que tá acontecendo dentro. Então, eu sempre trabalhava com essa justaposição e com essa oposição de sentimentos, essa necessidade de apresentar um exterior rígido, seguro e forte, ao mesmo tempo que por dentro ele estava em frangalhos, sofrendo e extremamente sensibilizado. As I come from this region, and for me, it was very familiar to me to have these feelings, like where you need to show to the external society that you are strong, that you are tough, but you hide your sensible and your vulnerabilities that you have inside. So as I had this experience on my own life, I tried to bring that and to the character. So I had this identification of feelings and attitudes. So for me, I brought this experience that I had from my whole life and to the character. And one last set of questions for Danielle about two of the other characters in the film. Connected to this question of vulnerability and masculinity, one of my favorite scenes is one of the first times we see Maikon, who's this Tom of Finland stereotype, but he gets into the amusement park ride and he's scared and he takes the hand of Sandro. Tell us a little bit about your goal in showing these two sides of a man's character, both the projection of kind of almost untouchable masculinity and then the kind of fear and vulnerability. E ele disse que a cena preferida dele do filme é quando o Michael segura a mão do Sandro, quando eles estão no parque de diversão. Então ele pergunta para você qual o objetivo que você teve com essa cena de tipo, mostrar essa vulnerabilidade, essa masculinidade. Uhum. Eu acho que é duas coisas, eu acho, assim, num ponto de vista, assim, de pensar nessa realidade de catalão, assim, a gente, né, a gente é muito construído naquela ideia que a gente não pode demonstrar os nossos sentimentos, né, sempre existe uma ideia que a gente precisa manter uma certa pose, né. Tanto que um dos maiores medos que o Sandro tem não é que as pessoas descubram algo sobre ele, falem sobre ele, e essa máscara, né, essa pose que ele representa diariamente caia, né. Então, no filme tem muito essa questão dessa contradição, né, desses sentimentos que estão ali dentro, querendo sair para fora, né, explodir, e todo um código moral de fora que diz que não, que você tem que reprimir, né. Então, a gente é muito criado nessa ideia que existe determinados sentimentos que não podem ser sentidos. E se você sentir, você não deve demonstrar, né? Então o filme trabalha muito com essa dicotomia nos personagens, né? So this region in Brazil, we come from that we need to build we need to show people that what you feel inside, they must think you are strong, that you are not vulnerable. So
kids, they are thought like if you are a man, you are strong, so we're not going to show your weakness. So for me, so this contradiction, I try to show in the characters. So one of Sandro's greatest fear is for people to see that he's fragile, that he has this vulnerability inside. So he's furious about that. So that's why when he interacts with people, he shows his strong side. There is a lot of repression on that. So I try to put in many characters in the movie this dichotomy. So what you show people outside in contradiction of what you really are. Thank you. Great. Just two more quick questions. Danielle, I was interested that you have Sandro's best friend, Paula, is a transgender character. Did you write the script that way, or did that come out in the casting? Daniel, a personagem Paula é uma atriz transexual. Você escreveu intencionalmente isso ou no casting do filme que surgiu? Uhum. Bom, no filme a gente tem três pessoas do elenco que são trans, que fazem personagens cisgêneros, né? O personagem da Paula, que é feito pela Renata, a personagem da Rita, que é a namorada do Davi, que trabalha no supermercado, que é feito pela Mel, e a personagem do César, que é feita pelo Léo, né? Que é o melhor amigo do Sandro. We have 3 transgender, transsexual actors in the movie. Paula, who is performed by Renata, and Rita, who is the girlfriend of, help me, Leandro, which was the name of the character? He works in the supermarket. Yeah, and Sérgio, who is performed by Leo. César, who is performed by Leo. So they are trans actors, but they are performing cis characters. E isso surgiu, na verdade, porque quando eu sentei com o Cássio, que foi quem fez o elenco, né, que foi o produtor do elenco, a gente queria, né, que o elenco fosse todo LGBT. E para além disso, a gente queria, não só o elenco, né, a equipe também era quase toda LGBT, né, mas o elenco era todo LGBT. E a gente também queria que tivessem pessoas, né, atores e atrizes, que, de certa forma, dialogassem, né, os trabalhos que eles já tinham feito, dialogassem com o que a gente estava propondo do filme, né? Para além da questão, da história do filme que a gente estava mostrando, como estava mostrando, o fato da gente estar gravando no interior do Brasil, né, de ser o primeiro longa-metragem LGBT feito em Goiás, então tinha várias outras questões ali que estavam em torno do projeto do Vento Seco, que a gente queria que as pessoas que estivessem trabalhando no Vento Seco tivessem a ligação. Então, a partir desse ponto, né, a gente ter esses atores, né, esses atores e essas atrizes trans fazendo personagens cisgênero foi um caminho muito natural, né? Lógico, né, que quando a gente, né, vê 3 atores trans fazendo um filme cis, existe aí um posicionamento político, né? Mas, para além desse posicionamento político, foi outras questões que fez com que a gente formasse o elenco desse jeito. So, as this was the first LGBT movie that was recorded in Goiás, which is this important countryside state in Brazil, we wanted to have LGBT actors, LGBT crew. In fact, most of the people that work in the movie, they are LGBT. So we want to have actors and actresses. But beyond that, we also want to have the trans actors performing cis characters. This is a political statement that we do on the movie, but beyond that, we wanted to work with LGBT and trans professionals in the movie, and also having them performing characters. And since you mentioned that it was the first LGBT film
shot in this region. Did you experience any resistance or political pushback for the script or for the shooting you were doing? Você, como você disse que foi o primeiro filme gravado no estado, você sofreu algum tipo de pressão ou de censura? Nossa, gente, pergunta de... Ninguém sabia. Não, pera, vou elaborar a pergunta. Então, assim, começando, né? O filme, ele começou a ser produzido ainda no governo Dilma, né? Então, o financiamento que a gente teve, né, do filme foi conseguido ainda no governo da Dilma Rousseff, né? Porque, inclusive, as duas coisas que fizeram que a gente conseguisse financiamento, né, de editais e políticas públicas, o governo Temer acabou, né? Então, a gente não teria produzido esse filme dessa forma, assim, né? Porque eu acho que isso explica como que a gente conseguiu dinheiro para fazer o Vento Seco, né? It's important to say that the movie was produced, the grant that we received to make the movie was given during the Dilma Rousseff government. While Dilma was president, there were some funding from the government to support films with this kind of themes. After that, when Temer was president, he cut those kind of for grants and financing of movies. So this is an important thing to say. E aí, com relação à filmagem, né? Acho que é duas coisas, assim, né? Primeiro é que a minha família toda é de Catalão, né? Então a minha família toda se envolveu no filme, né? Então, de certa forma, era todo um grupo que estava fazendo esse filme que era da cidade. E isso ajudou a gente bastante a conseguir algumas coisas, né? Locação, alguns apoios, né? E a própria cidade que participou muito ativamente do filme, né? Okay. And so when you were shooting the movie, it's important to say that my entire family was part of it. They were involved, and it's so in that way. So we get the support from the city when you were shooting the movie. We get support for places that we could shoot, for business there that was helping us because of this involvement with my family, this affective involvement that we have with the city. Uhum. Então, e uma outra coisa também é que, e aí na contradição, é que Catalão é uma cidade muito conservadora, né? Uma cidade bolsonarista, a gente pode colocar assim, né? E aí, então, a gente também teve um cuidado muito grande sobre como a gente conduzia essas gravações do filme na cidade para a gente evitar algum tipo de problema, né? A gente meio que pensou muito em como a gente vai filmar esse filme, até nas ordens da sequência das cenas que a gente fosse filmar, para evitar que a gente tivesse esse tipo de problema por causa do conservadorismo da cidade. As filmagens foram super tranquilas, a gente não teve problema algum, mas eu acho que isso vem muito de todos os cuidados que a gente tomou na produção. So it's important also to know that the city is very conservative. They very support the Bolsonaro government. So because of that, we took a lot of precaution. How would we shoot this movie in the city? Even the order of the scenes that we were shooting, it was planned in advance. So because of that, we had no problems during the shooting. It ran smoothly, and we had no problems because we know that we are in a very conservative environment. So we need to be careful not to have any problems with the authorities and the city. It's a very smart producer and director, I think. Well, we're running down to the end of our time together. I want to offer Danielle congratulations again. This is your first fiction feature. Of course, we know your documentary feature, Mr. Leather, and we look forward to many more films in either category from you. And Leandro, before we let you go, are you hooked now on playing leather fetish guys, or do you have more typical parts coming up in your future casting? Então, na verdade, o meu trabalho, faço muito trabalho no teatro.
Então, o meu trabalho no teatro já é extremamente engajado com temáticas LGBTQI+. Né? Eu já venho nessa temática há algum tempo no teatro e em outros trabalhos também com audiovisual, em curtas-metragens. Então, isso já vinha acontecendo, né? Não necessariamente relacionados a um personagem fetichista ou do universo leather, mas sempre relacionados à temática LGBT. E para o futuro, eu confesso que assim, não teria problema nenhum em interpretar personagens que seguissem nessa estética, mas também quero sim fazer personagens com que permeiem outros universos. Sim, eu gosto muito de variar, mas estamos aí. Se convidarem para fazer um personagem fetichista novamente, estou aqui. I come from the theater, and I've already did many engaged LGBT plus theater. So I am this is part of my career, my acting career. I've done some short movies, not as fetishist, but always with the LGBT theme. But I'm also open to perform other kind of characters. I am an actor, so I want the variety. I want to explore other universes, but I don't have problems if I am invited to perform a fetish character again. And Danielle, quickly, what is next for you? Are you going to stick with fiction? Can you make a film like this in the new government? Or where's your next project taking you? E para o futuro, Daniel, o que você pretende? É possível fazer um filme desse no governo atual do Brasil? Quais são os seus próximos passos? Bom, possível fazer não é, né? Porque a situação do cinema brasileiro está meio que suspensa, né? A gente, para além de uma perseguição ideológica e aparelhamento, né, de tudo que o Bolsonaro está fazendo, existe uma certa paralisação de tudo, né? A gente está vivendo um momento muito assim, de suspense, assim, né? Ele diz que a gente não pode fazer esse tipo de filme, mas a gente vai tentar continuar fazendo, assim. E você quer falar e eu termino? Sim. So, the Brazilian cinema, the Brazilian movie situation right now is suspended. Like there is a lot of ideology people that they are placed in the government to run the funding for movies. So it's kind of like frozen, the movies situation in Brazil right now. Bolsonaro, like he says, we cannot do things like that, but we will try to keep do films with that thematic, like that. E só para encerrar, a gente está, assim, o que eu acho, assim, na minha opinião sobre isso, eu acho que a gente vai continuar fazendo coisas, assim. Eu acho que a gente vai continuar fazendo, talvez a gente precise se repensar as nossas formas de fazer, né? Mas eu acho que, né, a gente chegou num ponto que não tem como querer que a gente simplesmente deixe de fazer, sabe? Eu acho que o cinema LGBT brasileiro tá vivendo um momento de muita diversificação, né? De várias pessoas, de vários lugares fazendo, sabe? E eu acho que isso não vai acabar. Eu acho que isso vai continuar. Acho que talvez a gente vai repensar algumas coisas, né? I think we need to rethink our production mode. I don't believe the LGBT Brazilian film is going to end, because right now we are in a situation that are many filmmakers from different places doing their movies with that focus on that. I don't think it will stop. We cannot stop, but we need to think new ways of doing that. How to get the funding, how to produce the films with LGBT thematic in Brazil right now. Well, that's a challenge that we all face, whether we have government funding for our films or not. Well, we will leave it at that with good wishes to you, Danielle, for your next project. To Leandro, thank you both so much for joining us. Thank you for your
fantastic wild ride of a film, which we look forward to seeing widespread throughout the US. And thank you for joining Frameline. It's been fantastic to talk to you. Thank you a lot, Peter. Daniel. Obrigado. Obrigado.